Então vamos imaginar que alguém procure um profissional da psicologia, nos procure, trazendo como questão a orientação sexual. Pode ser que a pessoa nos procure imaginando que caberá a nós dar respostas, explicações, definições, como inclusive aquela ideia de que a gente vai ter um modelo de normalidade a transmitir, a defender, e não é esse o nosso papel. E é importante que a gente saiba esclarecer sobre o nosso papel, que a gente tenha nitidez em nós, né, da compreensão da sexualidade vinculada à multiplicidade, a sexualidade como um campo de direitos, e reconhecendo esse direito, também ver o nosso compromisso na luta contra as formas de discriminação, contra as formas de preconceito, contra as formas de violência, para que as pessoas possam ter uma relação mais saudável com os diferentes desejos, os diferentes afetos, as diferentes formas de amar, de se relacionar, de fantasiar que elas experienciam. Então a nossa escuta, ela tem esse comprometimento com o reconhecimento da multiplicidade das expressões da sexualidade humana e com o reconhecimento da sexualidade como um campo de direitos. Considerando isso, quando eu escuto alguém para quem a orientação sexual é uma questão, né, quando essa pessoa imagina que ela pode ser bissexual, quando a mulher imagina que ela seja uma mulher lésbica, seja um homem gay, se isso traz algum sofrimento, algum conflito ou não, se a pessoa nesse momento ela se reconhece, se aceita, mas ela gostaria de conversar sobre esse processo. A nossa escuta como profissionais da psicologia, ela vai envolver essa atenção da relação da pessoa consigo mesma, como que é para ela essa identificação, o reconhecimento e a expressão dos seus sentimentos e os seus desejos. Então nós vamos buscar trazer questões sobre isso e escutar sobre isso, olhar para a história, para o processo de socialização e como nesse processo de socialização teve o atravessamento das concepções preconceituosas e discriminatórias. Eu gosto bastante quando a Castanheda diz assim: não é se as ofensas, os xingamentos, as provocações tiveram algum efeito, mas é como. Porque falar de uma sociedade preconceituosa e discriminatória é falar da água em que nós nadamos, se fôssemos peixes, né? A cultura que a gente vive é a água que nós nadamos, que a gente está imerso, que a gente está mergulhado, não tem como não estar nessa cultura. E essa é uma cultura que coloca a heterossexualidade como o único modelo. É uma cultura que pressupõe a heterossexualidade, como se a homossexualidade e a bissexualidade fossem desvios. Então, olhar como são esses atravessamentos na história de vida daquela pessoa, compreendendo que os desejos e os sentimentos, eles são saudáveis, mas que podem ser percebidos pela pessoa como uma fonte de sofrimento, justamente por ela estar atravessada desses aprendizados, né? Justamente pelo impacto dos aprendizados sociais de padrões discriminatórios e preconceituosos. Vamos partir então dessa compreensão da sexualidade como ligada aos direitos. Um movimento assim que a gente precisa fazer é reconhecer também algo que a gente vem buscando fazer desde a nossa primeira aula, reconhecer como concepções preconceituosas, como concepções discriminatórias, como padrões normativos fazem parte da nossa história de educação sexual, da compreensão das nossas concepções, atitudes, valores e significados acerca da sexualidade como um todo e das diferentes orientações sexuais.
Porque às vezes a gente diz assim, eu não tenho preconceito nenhum, é algo normal. Só que, só de dizer assim, eu sou uma pessoa aberta, não tenho nenhum preconceito, pra mim todo mundo é do mesmo jeito, pra mim tanto faz se a pessoa é homossexual ou heterossexual, isso já implica preconceito. Dizer como, é normal pra mim, claro que é normal. A própria palavra normal, gente, ela carrega todo um peso de categorizar as pessoas e colocar ali um modelo de normalidade para corresponder, para encaixar. Se a gente pensa como essa pergunta, eu sou normal? Isso que eu sinto é normal? Isso que eu desejo é normal? Como essa questão nos acompanha, a gente se depara com um tanto de sofrimento que pode gerar na tentativa de corresponder, de se encaixar esses modelos de normalidade. Então, falar assim, é normal, não significa ser uma pessoa aberta. Significa que você, se apegando a uma noção de que não tem preconceitos, acaba não se atentando à necessidade de, na sua escuta, perceber a força dos preconceitos na concepção que nós temos sobre o que é normal, sobre o que é normalidade. E quanto isso afeta a pessoa que eu escuto, pode trazer sofrimentos. E se eu não trabalho em mim, não tenho esse processo de elaboração, pode afetar também a minha escuta. Eu ouço essa pessoa como se ela fosse heterossexual, não tem diferença para mim. Ela está trazendo sobre o namoro dela, né? O meu paciente fala do namorado dele, para mim não tem diferença, é como se fosse heterossexual. Mais uma vez, a gente agir como se fosse muito aberto, para mim é igual, é justamente não ter preparo, elaboração e sensibilidade para como existem sim diferenças, as experiências são múltiplas, o fato de homens que se relacionam com homens e mulheres que se relacionam com mulheres terem sido socializados, terem crescido numa cultura homofóbica, numa cultura que coloca a homossexualidade como algo negativo, coloca a homossexualidade como algo desviante, é algo que requer a nossa atenção, requer o nosso cuidado e requer o nosso compromisso no enfrentamento às discriminações e preconceitos. Então não é como se a pessoa fosse heterossexual. É entender como ao longo da história de vida ela foi se deparando com seus desejos, com os seus sentimentos, com os seus afetos e como foi para ela lidar com a carga preconceituosa e discriminatória da trajetória de socialização e ir se percebendo como uma mulher lésbica, ir se percebendo como um homem gay, ir se percebendo como uma pessoa bissexual, ou se esse é um processo que ainda não aconteceu, quais são as dificuldades, os pontos sensíveis para aquela pessoa. Agir como, para mim tanto faz, isso não significa não ter preconceito. Isso significa um bloqueio, uma barreira para perceber as especificidades. Não importa a orientação sexual, importa sim. Importa como algo para integrar na experiência. Não é uma questão assim, lá no cantinho. A pessoa me traz queixas do emprego, a pessoa me traz queixas relacionadas à amizade, a pessoa está trazendo uma queixa relacionada ao curso, então não tem nada a ver com orientação sexual. É claro que seria um erro se a pessoa me traz uma queixa de um conflito no trabalho e eu foco na orientação sexual. Mas a orientação sexual não é uma área da vida lá no cantinho. Não é uma característica qualquer. A orientação sexual integra a personalidade da pessoa, ela integra o modo de viver da pessoa, ela faz parte da experiência daquela pessoa enquanto pessoa. Então eu falar também que não importa, claro que pode não ser o foco da psicoterapia, pode não ser o elemento que a pessoa traz para ser trabalhado e que a gente vai trabalhar. Mas não é algo indiferente, não é um detalhe, é algo que integra a experiência daquela pessoa. As coisas para ela também, independentemente da orientação sexual.
Ou, pior, as coisas estão bem apesar da orientação sexual. A gente não pode separar a pessoa da orientação sexual. A orientação sexual, ela integra como aquela pessoa se sente, como aquela pessoa vive, como aquela pessoa deseja. Não é um aspecto, apesar de, ou independente de. Todas essas falas que eu coloquei aqui entre aspas, elas podem parecer neutras, mas não é uma neutralidade. Tem preconceitos carregados aí. A gente precisa conhecer mais sobre as orientações sexuais, reconhecer que vivemos em uma sociedade preconceituosa e discriminatória para poder trabalhar de uma forma cuidadosa, atenciosa, para poder trabalhar de uma forma que respeite o campo das singularidades e o campo dos direitos. Então a Marina Castanheda, ela nos diz assim: um terapeuta sensível nunca deixará de lado a homossexualidade. Procurará, ao contrário, explorar o processo de construção dessa identidade no paciente, desde seus primeiros desejos e experiências até a explicação e a concepção que ele tem disso atualmente. Então a gente vai olhar para a história dessa pessoa e como as questões relacionadas à orientação sexual estão presentes nessa história. Examinará a imagem que esse paciente tem de si mesmo e a que ele mostra aos outros, e o ajudará a tomar consciência de sua homofobia interiorizada, como que esse conjunto de preconceitos, discriminações, estigmatizações foi assimilado e incorporado para aquela pessoa. Então, um dos pontos que a gente vai trabalhar nos atendimentos é a imagem que essa pessoa tem de si mesma. Irá levá-lo a entender como aprendeu a negar ou a esconder os seus desejos e sentimentos, porque isso também faz parte da história das pessoas em conflito com as concepções predominantes culturalmente de um modelo de orientação sexual. Então, acabar um processo de ir negando, escondendo, por razões legítimas, mas a um custo elevado. Ser terapeuta não significa desconsiderar esse custo elevado, mas atentar como que isso se manifesta na vida daquela pessoa. Tentará desenvolver no paciente uma forma de comunicação mais pessoal e íntima, considerando os riscos em diferentes situações e interlocutores. Então, falar de si, se sentir mais à vontade para falar de si, se sentir mais confortável na relação consigo mesmo, tratando a relação daquela pessoa consigo mesma, com seus sentimentos, com os seus desejos, com a sua história, mas sem desconsiderar o quanto vivemos sim numa sociedade preconceituosa, violenta, discriminatória. Então pode ser que essa pessoa enfrente sim dificuldades nas relações familiares, dificuldade nas relações de trabalho, mesmo dificuldades nas relações de amizade. Não é ignorar essas dificuldades, mas para que a pessoa possa se sentir fortalecida e mais à vontade para se expressar, para colocar sobre ela mesma. Explorará com o paciente suas expectativas e seus preconceitos no que concerne a relação de casal, como foram os aprendizados e expectativas das relações amorosas, como que o fato da gente viver numa sociedade que pressupõe a heterossexualidade como norma interfere nesse aprendizado do que é amar, do que é ser casal. Então, a forma como esses preconceitos e discriminações são internalizados pode levar a uma sensação de que eu não tenho direito, não me cabe a vida em casal, amar alguém, ser amado por alguém. Então, poder trabalhar essas concepções. E a Marina Castanheda, ela sintetiza: o objetivo em uma tal terapia não será o de separar o paciente de sua homossexualidade, mas ao contrário, ajudá-lo a integrar em uma identidade completa e não mais fragmentada. Que nessa relação da pessoa consigo mesma, ela possa se ver por inteiro, se reconhecer, sentir que pode se expressar, que pode ser ouvida,
que não há problema em sentir como ela sente, desejar como ela deseja, ser como ela é, que é um direito poder se expressar e que faz parte desse processo reconhecer as dificuldades do contexto cultural que nós vivemos. Para a gente pensar um pouquinho sobre essas dificuldades, né, e pensar um pouquinho como a gente não pode desconsiderar essa predominância, essa prevalência de situações preconceituosas e discriminatórias, eu vou deixar aqui abaixo um vídeo que chama Mundo ao Contrário, para a gente pensar como seria se fosse ao contrário. Como seria se fossem as pessoas que são heterossexuais, né, as mulheres que se interessam por homens e os homens que se interessam por mulheres, que fossem discriminados, estigmatizados, debochados, excluídos, que sofressem toda uma série de preconceitos. Então vou deixar aqui o vídeo abaixo e em seguida a gente conversa sobre ele, ok?